A lei de Coulomb, ela representa a interação entre a força entre duas cargas, ou de sinais opostos ou de mesmos sinais. Você tem uma carga positiva aqui, ó, duas cargas positivas. Obviamente, cargas positivas do que? Tem uma força de repulsão. Então, você tem uma força de repulsão, então logo é uma grandeza vetorial. Então, cargas positivas, força de repulsão. E cargas negativas também, ó, duas cargas negativas, você também vai ter uma força de repulsão. Então, cargas negativas resultam numa força de repulsão. E elas dependem da distância entre essas cargas. Então, o que vai acontecer com Coulomb? Ele viu que quando eu tinha cargas opostas, elas também se atraíam. Então, cargas de mesmos sinais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, a força é uma grandeza vetorial, por ter módulo, direção e sentido. Quando você coloca essas forças no vácuo, essas cargas no vácuo, o que vai acontecer? Vai ter uma força de interação entre elas, que é diretamente proporcional à carga. Então você tem Q1 e Q2. Então essas cargas são diretamente proporcionais. Quanto maior a carga, maior a força. Mas inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto maior a distância, menor é a força. Então, se dobra a distância, a força diminui 4 vezes. Se dobra a carga, a força aumenta 2 vezes. E se triplica a distância, a força diminui 9 vezes. Agora, se abaixa em 1/3, aumenta 9 terços. Se reduz a metade, aumenta em 1/4. Então, por isso que a força elétrica vai ser dada pela lei de Coulomb, que é o quê? K, que é a constante no vácuo. Isso quer dizer o quê? Que a maior parte dos exercícios serão trabalhados no vácuo, que é Q1 vezes Q2, dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Então, a força elétrica é dada por K vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Onde o K sempre vai valer 9 vezes 10 a nona, se for no vácuo, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Por que o metro vai estar ao quadrado? Porque a distância é ao quadrado. E por que o Coulomb vai estar ao quadrado? Porque carga vezes carga é dado em Coulomb, vai dar C vezes C, C ao quadrado. Lembrando que a carga tem que, se tiver em microcoulomb, você tem que multiplicar por 10 a menos 6 para dar Coulomb. Se a distância tiver em centímetro, você vai ter que multiplicar por 10 a menos 2. Porque multiplicar por 10 a menos 2 é a mesma coisa que dividir por 100. Então, você usando essas unidades, você vai resolver então que a força é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Preste atenção nesse exercício agora. Eu estou falando que uma carga possui 5 microcoulomb. Então, ó, o Q1 vale 5 microcoulomb. O Q2 vale menos 4 microcoulomb. E a distância entre elas é de 30 centímetros. E eu estou falando que o K vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, olha só. O que você está tendo aqui? Os dados que o problema deu. Só que acontece que essas cargas aqui são de sinais opostos. Então, se elas são de sinais opostos, você está tendo o quê? Uma é menos, outra é mais. Então, ela está tendo o quê? Uma força de atração com essa distância de 30 centímetros. Lembrando que 5 microcoulomb tem que transformar para Coulomb. Então, 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Menos 4 microcoulomb, nesse caso eu não vou usar o sinal, vai ficar aqui 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb, só para potencial que eu uso o sinal. Então vai ficar 4 vezes 10 menos 6. E o 30 centímetros equivale a 30 vezes 10 a menos 2 metros, que é a mesma coisa, dividir por 100. Se quisesse colocar 0,3 de boa, mas eu estou usando potência de 10. Copia a fórmula, força igual K, então ó, força igual K, que multiplica Q1
vezes Q2 pela distância ao quadrado. Então vem aqui. Então vem aqui. Força é igual. O K é 9 vezes 10 a nona. O Q1 equivale a 5 vezes 10 a menos 6. O Q2 vale 4 vezes 10 a menos 6. Dividido por quem? Então, o K 9 vezes 10 a nona. Q1 5 vezes 10 a menos 6. Q2 4 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância, que é 30 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Então, força é igual. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 9, 180. Então, ó, multiplica os números. 9 vezes 5, 45 vezes 4, 180. O que eu faço? Multiplicação de mesma base. Somos expoente. 9 mais menos 6 vai ficar aqui, ó. 9 mais menos 6 mais menos 6, que vai dar 9, sinais diferentes menos, sinais diferentes menos. Então vai dar 10 a menos 3. Sobre 30 ao quadrado é 900, vezes potência de potência, multiplica 10a menos 4. O que eu faço agora? Eu vou dividir o 180 por, aqui ó, eu vou dividir o 180 por 1800. Então ó, 180 por 900 é a mesma coisa que, vou dividir aqui ó, 180 dividido por 900. Vai dar 0, 0 vezes 900 dá 0. Aí aqui vem aqui ó, abaixo 0,2. 0,2 vezes 10. O que eu faço com divisão? Subtrai divisão de mesma base. Menos 3 menos 4. Vai dar menos 3 mais 4, que vai dar 10 elevado a 1. Então, força é igual 0,2 vezes 10, porque 10 elevado a 1 é 10. Então, força vai dar quanto? 2 newton. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer a transformação de toda vez que aparecer esse processo, o que? De transformação de unidades. Então, o que eu fiz? O 30 centímetros é 30 vezes 10 a menos 2, porque 30 ao quadrado deu 900, não é? Ó, 9 vezes 5, 45. 45 vezes 4 deu 180, né? Aqui, ó, vezes 10 a menos 3. 30 ao quadrado, 900. 0,2 vezes 10 elevado a 1, porque subtrair, deu 2 newton. Então, essa é a força de interação entre as duas cargas. Então, olha só. Primeiramente, vamos colocar os vetores. Se eu estou tendo corda, eu tenho uma tração. Então, na realidade, eu estou trabalhando com exercício com estática e ao mesmo tempo com força elétrica. Então, se eu tenho uma corda, eu tenho tração. Esse corpo está pendurado, aqui eu tenho peso. Certo? Ó, o corpo está pendurado, eu tenho um peso. E aqui, ó, como eu estou tendo para cá, ó, como as duas forças vão fazer, pode ser mais ou menos. Então, eu vou ter uma força de repulsão. O que eu percebo? Ó, que eu vou ter o peso, a força e a tração. Está falando que o corpo tem equilíbrio. Então, primeiramente, vamos jogar isso aqui para o plano cartesiano. Ó. Então, aqui eu puxo o peso. Ó. Vem aqui, puxo o peso. Vem aqui, eu puxo a força. E vem aqui, eu puxo quem? A tração. Certo? Ó. Fazendo ângulos retas paralelas cortadas por transversal, esse θ, na realidade, vai estar aqui. Porque o que eu estou tendo? Ó, eu faço isso aqui, duas retas paralelas cortadas por transversal, eu vou ter o que? Ângulos alternos internos. O que vai acontecer? Então eu tenho a tração, tenho a força, tenho o peso e tenho aqui, jogando aqui. Decompõe aqui, ó. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o Tx. No caso, meu Tx é o cateto oposto. Então, Tx cateto oposto é seno. Então, Tx vai ser T vezes seno de θ. Porque vai ser cateto oposto ou hipotenusa. E o meu Ty vai ser o T vezes o cosseno de θ. Então, aqui eu vou ter quem? O meu
TY, porque o TY vai ser o adjacente. O que eu sei? Que o meu TY, ó, o TY é igual, quem que o TY é igual? É igual ao peso. Então, TY vai ser igual a massa vezes gravidade. Então, ó, eu já tenho massa vezes gravidade em função. Então, TY, massa vezes gravidade. Mas o que é TY? É o TY, ó, eu vou ter que isolar o T, porque nenhuma das formas tem o T. O que vai ser o TY? É T vezes cosseno. Então, T vezes cosseno de θ é igual massa vezes gravidade. Então, o meu T vai ser igual a quem? Massa vezes gravidade dividido pelo cosseno de θ. O que eu percebo? Que a minha força é igual a quem? A força é igual ao Tx. Força é igual a Tx. Mas o que é força? K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Dividido, que é igual. Quem que é Tx? É o T vezes quem? No caso, T vezes seno de θ. Agora vamos fazer o esquema. Mas o que é K? O K, como você sabe, a permeabilidade no vácuo equivale a K é igual a 1 sobre 4πe0. Então, certo? Ó? Então, esse é o valor do K. Então, no lugar do K, eu vou colocar o quê? 1 sobre 4πe0 vezes. Como Q1 e Q2 são cargas iguais, vamos chamar de Q. Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Eu estou pedindo para cancelar o T. O que é o T? É massa vezes gravidade vezes quem? Cosseno de θ. Vezes quem? Seno de θ. Seno sobre... Ó, já tem aqui, ó, a massa, a gravidade, a distância, o E0 e o Q. Então vai dar o quê? Seno sobre cosseno da tangente. Então vai ficar Q ao quadrado é igual a 4πe0 dividido pela distância ao quadrado igual, porque eu multipliquei aqui, ó, igual a massa vezes a gravidade sobre seno dividido cosseno tangente de θ. Estou pedindo o quê? Para calcular, no caso aqui, o valor de quem? O valor se eu quero a relação da carga em função a eles todos, eu isolo a carga. Mas eu quero é o ângulo, não é isso? Então eu vou ter que isolar a tangente. Então tangente de θ é igual a quem? Estou procurando um ângulo θ. Tangente de θ é igual a quem? A Q ao quadrado sobre massa vezes gravidade de quem? 4πe0 dividido pela distância ao quadrado. Então, qual que é o ângulo θ? É o arco tangente. Então, θ é igual ao arco tangente de θ, que é quanto? Que equivale a Q ao quadrado sobre mg 4πe0 pela distância ao quadrado. Então, esse é nosso exercício. Um bom estudo para vocês.